Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo do recurso especial e do recurso extraordinário. No vídeo anterior, nós havíamos parado na análise do requisito da repercussão geral. E aqui nesse vídeo vamos terminar aí esse estudo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros. Então, vamos lá. No vídeo anterior, nós estávamos estudando a repercussão geral, que é um requisito de admissibilidade próprio, específico do recurso extraordinário, que foi criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. A ideia, portanto, é, novamente, criar uma espécie de filtro para os recursos extraordinários. Bom, muita coisa, né? Nós já falamos sobre repercussão geral, mas ainda faltam aí alguns pontos, alguns detalhes que eu quero comentar. Então eu vou voltar aqui para a nossa lousa para nós darmos sequência à análise dos parágrafos do artigo 1035 do CPC. Muito bem, galera, então estamos analisando ainda o artigo 1035 do CPC, que é o dispositivo que trata sobre a repercussão geral. Estamos vendo aí os parágrafos do dispositivo. Agora vamos para o parágrafo 5º. Na verdade, nós vamos tratar em conjunto do parágrafo 5º e o parágrafo 9º, tá? Didaticamente é melhor a gente trabalhar em conjunto o parágrafo 5º e o parágrafo 9º. Bom, afinal de contas, nós já vimos que a análise da repercussão geral, a análise quanto à presença de repercussão geral, ela é feita única e exclusivamente pelo próprio Supremo. Tá? Então não pode o Tribunal de Origem negar seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral. Vimos, inclusive, que o Supremo analisa a repercussão geral através daquele quórum, né? Um quórum aí de 2/3 dos seus membros. Então, se ele vai negar a existência de repercussão geral, ele precisa respeitar aquele quórum de 2/3, tá bom? Agora, eu pergunto, e se o Supremo reconhecer repercussão geral? Então, eu entrei com o recurso extraordinário, meu recurso extraordinário passou pelo juízo de admissibilidade do Tribunal de Origem e chegou no Supremo. Chegando no Supremo, o Supremo vai analisar primeiro se existe repercussão geral. Vamos supor que o Supremo entenda que há repercussão geral naquele caso. E aí? Bom, com base então no CPC, o relator determinará a suspensão de todos os processos pendentes, tá? Sejam esses processos individuais ou coletivos, que tratem daquele tema. Tá? Então, essa suspensão dos processos, ela é válida para todo o país, tá? Se o relator, se o Supremo, melhor dizendo, reconhece a repercussão geral, então o relator determina a suspensão de todos os processos pendentes, sejam esses processos individuais ou coletivos, que tratem daquele tema, tá bom? Muito bem. A finalidade dessa medida, portanto, é evitar que sejam proferidas decisões divergentes a respeito da mesma tese enquanto o Supremo discute a matéria. Tá? Então, enquanto o Supremo vai discutir aquela matéria que está sendo objeto da repercussão geral, quando o Supremo vai discutir aquilo, o Supremo não quer que nenhum outro tribunal pelo país afora profira decisão sobre aquela mesma tese, sobre aquele mesmo assunto. Tá? Porque isso pode acabar gerando decisões divergentes.
tá? Então, o que acontece? Nós temos aí um ponto positivo e um ponto negativo nessa suspensão. O ponto positivo, né, diz respeito à segurança jurídica. Então, do ponto de vista da segurança jurídica, essa suspensão ela é adequada, essa suspensão ela é correta, tá? Acontece que o ponto negativo diz respeito à celeridade processual, né? Então, essa suspensão ela é criticada por muitos doutrinadores porque ela viria na contramão da celeridade processual, que é, aí, digamos assim, um dos objetivos do CPC 2015, tá? Acontece que o parágrafo 9º, ele tem uma previsão muito interessante e antenada a previsão com essa questão envolvendo a celeridade processual, que é o seguinte: o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano. Então, isso aqui é muito importante. Se naquele recurso houve o reconhecimento de repercussão geral, então ele tem que ser julgado no prazo de 1 ano. E mais, além de julgado no prazo de 1 ano, ele terá preferência sobre os outros. Ele terá preferência sobre os demais feitos, nos termos aí do parágrafo 9º do 1035, tá? Aí talvez você esteja se perguntando, né? Ou talvez você pense assim, bom, tá, beleza, o CPC então deu um prazo de 1 ano para o Supremo analisar, né, essa questão, para essa suspensão, digamos assim, durar. Mas e se o prazo de 1 ano é ultrapassado e, né, ainda não houve o deslinde da questão? Bom, o problema é o seguinte, né? Se o prazo de 1 ano ele fosse desrespeitado, na versão original do CPC 2015, nós tínhamos um parágrafo 10, e o parágrafo 10 previa uma consequência. Todavia, esse parágrafo 10 ele foi revogado, tá? Esse dispositivo, parágrafo 10, ele foi revogado. Basta você ir lá no texto do 1035, parágrafo 10, você vai ver que o dispositivo ele foi revogado. Então, atualmente, não existe qualquer consequência prevista na lei, tá? Se o julgamento do recurso extraordinário ele não ocorrer dentro de 1 ano, não existe qualquer consequência prevista na lei, tá? O que, novamente, é alvo de muitas críticas. Tudo bem? Muito bom. Agora, nós já vimos o que acontece, então, se o Supremo identificar que existe repercussão geral. Mas e se o Supremo não reconhecer repercussão geral? Bom, aí nós vamos para o parágrafo 8º do 1035. Negada a repercussão geral, né, a presidência do tribunal intermediário, a presidência do outro tribunal, negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados que versem sobre matéria idêntica, tá? Então, se a gente for lá consultar o parágrafo 8º, ele vai dizer o seguinte: negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento. Então, negará seguimento, tá? Negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica, tá? Então essa é a consequência prevista aí pelo parágrafo 8º, se nós tivermos eventualmente o não reconhecimento de repercussão geral, tá? Então, pessoal, só para a gente concluir a análise do parágrafo 8º, para não ter nenhum tipo de dúvida, né? Veja, eu preciso verificar o seguinte: determinada matéria foi afeta para tratamento com repercussão pelo STF. Tá? Com isso, os recursos que tratam desse exato tema, desse mesmo tema, foram suspensos. Tá? Ao final, o STF, por decisão
da maioria, né, dos ministros, entende que não havia repercussão geral em relação àquele tema. Então, assim, todos os recursos que estavam suspensos voltam à sua tramitação, tá? E aí, o Tribunal de Origem, ele passa a reconhecer a inexistência de repercussão geral e aí ele nega seguimento aos recursos extraordinários que estavam sobrestados, tá? É isso que acontece. Muito bem, pessoal. Então, eu acredito que, em virtude aí do nosso tempo, nós já vimos várias informações a respeito da repercussão geral, tá? As demais disposições, você pode aí dar uma lida no 1035, no conforto da sua casa, mas eu reputo que os principais pontos, os principais temas relativos à repercussão geral, nós analisamos. E agora eu me permito avançar. Então, encerrado aí o ponto relativo aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, nós passamos agora para um outro tema: fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário. Bom, aqui, depois a gente vai voltar nesse tema e aí nós vamos fazer alguns detalhamentos. Mas nós tivemos uma inovação do código nesse ponto, que diz respeito à fungibilidade entre RESP e REX, tá? Por quê? Porque, conforme a situação, será possível que o recurso extraordinário seja convertido em recurso especial e vice-versa, tá? Esse assunto está previsto nos artigos 1032 e 1033, a gente vai ver depois, posteriormente, tá? Mas, a princípio, eu já quero deixar claro que, em algumas situações, é possível o recurso extraordinário ser convertido em especial e vice-versa, tá? Muito bom. Em relação ao prazo, nós não temos aqui nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de novidade, tá? Porque o prazo para interposição desses recursos é de 15 dias. Eu falei muito isso, né? Quando nós estudamos aí a teoria geral dos recursos, bati muito na tecla de que o CPC 2015 ele se preocupou em unificar os prazos recursais. Então, todos os recursos previstos no CPC, eles possuem prazo de 15 dias, exceção feita aos embargos de declaração, que o prazo é 5, tá? Então, prazo para recurso especial e para recurso extraordinário, 15 dias, mesmo prazo é dado para as contrarrazões, tá bom? Então, note o seguinte. Agora, eu estou falando sobre alguns pontos que são comuns, tá? Agora eu estou falando de alguns pontos que são comuns. Então, nós terminamos a análise da repercussão geral, que é requisito só do extraordinário, e agora a gente está falando sobre alguns pontos comuns, tá? Falamos da fungibilidade, falamos do prazo, agora falar um pouquinho sobre a estrutura. Falar um pouquinho sobre a estrutura do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Ambos os recursos, eles são interpostos perante o Tribunal de Origem. Então, vou colocar aqui, interpostos perante o Tribunal de Origem, tá? Eles são interpostos, ambos, perante o Tribunal de Origem. Maravilha. O endereçamento, agora um detalhe principalmente para a prática, né? Mas que é importante a gente comentar. Eles são interpostos perante o Tribunal de Origem, mas o endereçamento não é ao relator, tá? O endereçamento é ao presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO, tá? Presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO. Aí depende da previsão do regimento interno de cada tribunal, tá?
estou falando da disposição prevista no CPC. Então, o CPC, ele fala em endereçamento ao presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO. Mas você tem que tomar cuidado aí no teu estado para analisar se o regimento interno do respectivo tribunal não prevê algo diferente, tá? A maior parte dos tribunais aqui no Brasil prevêem, né, os regimentos internos, que a admissibilidade do RESP e do REX é realizada pelo vice-presidente, tá? Então, o que acontece? Geralmente, você faz uma petição de interposição, tá? Você faz uma petição de interposição com referência ao Tribunal ACO e uma petição de razões recursais. Então, você faz a petição de interposição, tá? Aí você faz referência ao Tribunal ACO, vou colocar aqui, Tribunal ACO, e aí você faz uma petição das razões recursais, ou com as razões recursais, tá? E aí, na petição das razões recursais, você já se refere ao Tribunal Superior, tá? Aí depois eu não vou aqui me ater muito a esse aspecto, né? O recurso ele tem que conter exposição dos fatos, das questões jurídicas, demonstração do cabimento, né? Razões para que o recurso seja provido, enfim. Aí a gente já entra em detalhes muito práticos, não é o objetivo aqui, tá bom? Uma observação. Na vigência do CPC velho, tá? Na vigência do CPC de 73, nós tínhamos a figura do recurso especial e do recurso extraordinário retidos. Eu não sei se você chegou a assistir o nosso vídeo aqui na playlist sobre agravo de instrumento, mas lá no vídeo de agravo de instrumento eu explico a mudança da sistemática em relação ao novo CPC, tá? Nós tínhamos no CPC velho o recurso de agravo retido. Esse recurso de agravo retido foi extinto pelo CPC 2015, tá? Que era aquele agravo que ficava dentro dos autos, aí depois ele era analisado em momento posterior, enfim, era uma sistemática meio complicada, tá? O agravo de instrumento naquela época só era utilizado para casos de urgência, né? A regra, portanto, ela seria o agravo retido, o agravo de instrumento seria exceção, só para quando tivesse urgência, enfim, todo esse detalhamento eu faço no primeiro vídeo do agravo de instrumento, tá aqui na playlist, tá? Como essa sistemática mudou no CPC 2015, tá? Não existe mais agravo retido e, por via de consequência, não existe mais recurso especial e recurso extraordinário retidos, tá? Não temos aí também essa figura, essas figuras do RESP e do REX retidos, elas desapareceram no CPC 2015, tá? Agora, um outro ponto que também é comum para o recurso especial e para o recurso extraordinário é a previsão do artigo 1029, parágrafo 3º do CPC, que trata a respeito daquele recurso especial ou daquele recurso extraordinário que tenha um vício formal. Então aqui a gente tem uma importante inovação, né? Cujo objetivo é afastar o rigor excessivo na admissibilidade dos recursos, tá? Que é, no final das contas, o que a gente chama de jurisprudência defensiva. O Código, ele permite a desconsideração de vício formal na apreciação dos recursos de estrito direito, né? Então, o que isso significa? Os tribunais superiores poderão, nos termos do 1029, parágrafo 3º, desconsiderar vício formal de recurso
intempestivo ou determinar a sua correção desde que não o repute grave. Tá? Novamente, isso aqui é um desdobramento de um princípio que, se não me falha a memória, nós chegamos a trabalhar quando estudamos o procedimento comum, tá? Que é a primazia, alguns dizem que é princípio, né? Primazia do mérito. Isso eu cheguei a comentar, né? Quando a gente estudou a fase decisória, quando nós estudamos sentença. O Código de Processo Civil 2015, ele é extremamente aberto, ele é extremamente nítido, melhor dizendo, no sentido de que as decisões que analisam o mérito, elas preferem aquelas decisões que não analisam o mérito. Daí o nome primazia do mérito, né? Porque o CPC 2015 busca a todo custo a análise do mérito. Então, conclusão. Trata-se aqui essa disposição do 1029, parágrafo 3º, de mais uma consequência da primazia do mérito, né? Estimulando as decisões de mérito, em detrimento da extinção do processo sem mérito, ou até mesmo aqui no nosso caso, né, em detrimento do não conhecimento do recurso. Tá? O problema é o seguinte, né? Nós temos que analisar a amplitude dessa expressão vício formal grave, porque, de certa forma, né, ao meu ver, nós estamos diante de um conceito indeterminado. E esse conceito ele vai acabar sendo preenchido pela jurisprudência. Então a gente tem que ver o que a jurisprudência vai considerar como sendo um vício formal grave. Tá? Agora, ao mesmo tempo, fique atento com o seguinte: eu não posso afastar a intempestividade do recurso, tá? Então, a intempestividade não pode ser afastada. Todavia, problemas relacionados à guia de custas, ilegibilidade de peças do recurso, falta de procuração, rigidez no cotejo analítico, né? São alguns exemplos em que eu posso afastar o vício, tá? Aí eu posso afastar o vício. Tudo bem? Com isso, pessoal, vamos parando por aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu repito, ainda não terminamos a análise do RESP e do REX. Esse assunto ele vai longe, porque é muita coisa para falar. Então, só para a gente sistematizar, desde o primeiro vídeo, o que eu fiz com vocês foi uma introdução a respeito desses recursos, que são recursos aí de estrito direito. Depois nós vimos especificidades do recurso especial, especificidades do recurso extraordinário e agora, né, nós estamos trabalhando alguns pontos comuns a ambos os recursos, tá? Então vimos, por exemplo, a fungibilidade, vimos a questão do prazo, vimos algumas questões que dizem respeito à estrutura dos recursos, né, sem entrar muito aí no campo prático, só com algumas pontuações, tá? E terminamos então esse vídeo falando aí sobre esse importante dispositivo que é o 1029, parágrafo 3º, que trata da possibilidade aí de correção ou de desconsideração do vício formal, tá bom? No próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo. Te espero lá.